Bom, alunos do terceiro ano, vamos para mais uma aula de geografia. Só recapitulando aí o que nós vimos nas aulas anteriores, porque na semana passada a gente só postou informação sobre o trabalho, né, que vocês devem entregar na escola e postar aí uma fotografia desse mesmo trabalho na plataforma, né? A gente na aula 1 conversou sobre o que é o mundo em rede, né? Essa ideia de conectar pessoas, mercados, bens, serviços e mercadorias, que foi possibilitado através do que nós conhecemos como terceira revolução industrial ou revolução técnico-científica informacional. Na aula 2 a gente falou sobre como que o Brasil se insere dentro desse contexto, em que medida que nós conseguimos nos inserir em desenvolvimento tecnológico, tanto nas áreas de comunicações como nas áreas de transportes. E na aula de hoje a proposição da aula 3 são as redes ilegais. Antes de eu conversar sobre o tema proposto, eu gostaria primeiro, eu vou de vez em quando, né, dar esses toques que eu acho importante, afinal de contas vocês são alunos do terceiro ano e vão se despedir, né? A gente praticamente não teve contato porque, enquanto alunos, né, alguns de vocês foram meus alunos antes de eu ter assumido aí a direção do colégio, mas a maioria não foi e infelizmente aí por conta da pandemia a gente acabou não podendo desfrutar desse ano junto, né? Apesar de ser apenas 2 aulas ao longo da semana, a gente teria a oportunidade de ter conversado e aprendido bastante ao longo do ano. Mas de toda forma, a gente vai ao longo desse período de pandemia tentando colaborar com vocês. E com base né, nessa ideia de tentar colaborar com vocês, assim que eu terminar a apostila nas próximas semanas, eu pretendo assim gravar alguns vídeos e postar alguns materiais para vocês com assuntos que são relacionados ao Enem. Por isso que eu vou desprender mais tempo nisso que eu vou fazer ao final da apostila do que propriamente conversar sobre as redes ilegais. Porque as redes ilegais, pelo menos daquilo que eu acompanho, das questões de geografia do Enem, elas caem muito pouco ou quase nada, né? Os assuntos geográficos que caem no Enem e as redações, principalmente, se liguem alunos, quase todos os temas, de cada 10 temas dos Enems, nos últimos 10 anos, pelo menos 7 ou 8 estavam relacionados à geografia. Então sempre você acaba relacionando esses temas, é importante que a gente tenha compreensão disso. E por conta disso eu vou, ao invés de ficar de repente trabalhando o conteúdo que é proposto para o terceiro ano, para vocês terem uma ideia, pelo estado no quarto bimestre, nós deveríamos ficar olhando apenas o estado do Rio de Janeiro, o bimestre inteiro, e o estado do Rio de Janeiro não cai praticamente nenhuma questão relacionada a ele, propriamente dito, como questão de geografia. Pode ser que conte lá alguma coisa de história, dos períodos aí, em que o Brasil era colônia, de Portugal e tudo mais, mas não está relacionado à geografia no caso. E então eu vou trabalhar temas como urbanização, temas como da urbanização e industrialização brasileira, e esses temas eles caem sempre no Enem. Urbanização, industrialização, a gente já viu um pouco sobre revolução técnico-científica informacional, essas questões e também questões relacionadas ao ambiente, ou meio ambiente, como alguns chamam, elas sempre caem no Enem, e aí a gente vai fazer vídeos curtos e postar algum material para vocês na plataforma, no sentido de auxiliá-los e não no sentido de cobrar um exercício, mas muito mais para auxiliar para os poucos alunos, a verdade seja dita, são poucos que estão acessando, poucos que estão dando retorno, mas a gente faz para esses poucos com o mesmo empenho, carinho e dedicação como se estivesse fazendo para a turma toda. Se a turma toda tiver condições de assistir depois, vai assistir, mas a gente não vai abandonar aquele que está lá junto no barco com a gente, ainda que seja um aluno apenas, né? Bom, o que são essas redes ilegais? Né? Basicamente seriam tudo relacionado àquilo que não é permitido pela lei, né? O tráfico, o narcotráfico, o tráfico de drogas, tráfico de armas, tráfico de órgãos. O ser humano chega a fazer isso, né? Eu já vi uma reportagem, uma ocasião, de pessoas brasileiros, né, que iam para a África do Sul. Na África do Sul esse tipo de cirurgia é permitido, né? Vender um rim, por exemplo, né? A gente consegue sobreviver com... Nós temos 2 rins, obviamente, e a gente consegue sobreviver com um. A grande questão é que se esse um der algum tipo de problema, você vai estar bastante enrolado, né? Vai precisar de um transplante. Então alguns brasileiros, na ocasião, isso deve ter, sei lá, mais de
de 6, 7 anos que eu vi essa reportagem, brasileiros iam para a África do Sul, porque lá faziam uma cirurgia e vendiam o seu rim, na época algo em torno de 18 mil reais, as despesas estavam pagas, passagem aérea, estadia na África do Sul e a cirurgia também, e a pessoa estava muito desesperada, precisando de dinheiro e acabava fazendo isso. Eu não faço isso nem por R$ 1 milhão, que dirá por 18 mil, mas enfim. É também um tipo de tráfico, porque esse tipo de comércio não é permitido em praticamente nenhum lugar do mundo, né? E, obviamente, drogas, armas, a questão da legalização da arma em muitos países ainda é bastante controversa aqui no Brasil. Isso também é bastante controverso, né? Então, boa parte das armas que circulam no Brasil são armas que não foram registradas e, infelizmente, boa parte das armas que existem no Brasil está na mão daqueles que não fazem uso dela para se defenderem dentro da sua casa, né? Fazem uso, pelo contrário, para poder garantirem seus territórios de tráfico, garantirem suas áreas de influência, né? Aí na apostila traz lá para vocês um fluxo do comércio mundial de drogas ilícitas. Se vocês observarem lá, tem uma seta saindo da América do Sul em direção à Europa, em direção à Oceania, até mesmo à África, né? Ali nós estamos apontando para a Colômbia, né? Que é um dos grandes polos de onde se emana muita droga, cocaína, maconha, de forma especial. Infelizmente na Bolívia, na Colômbia, e uma parte da população que vive na Cordilheira dos Andes, por exemplo, no Peru e na Bolívia, vive inclusive de trabalhar na agricultura do plantio de maconha e de cocaína, né? A população não é usuária, mas ou trabalha nessas áreas agrícolas ou morre de fome. Então, infelizmente, a população acaba até servindo como mão de obra barata e quase escrava para os narcotraficantes que utilizam dessa mão de obra para poder baratear o custo da droga e enfim, poder exportá-la para vários países do mundo, né? Infelizmente, isso é um problema terrível. Há décadas que há a questão da drogadição no mundo e isso não consegue ser mitigado, os países não conseguem reduzir, estão sempre aí buscando trabalhos de investigação, polícias internacionais trabalhando para tentar impedir, mas é muito complicado, infelizmente a droga continua chegando nos países e as pessoas infelizmente continuam se viciando em algo que é extremamente prejudicial para a saúde física e espiritual também, né? Outro problema é a questão da imigração ilegal. Uma novela global há uns anos atrás até retratou, né, o tráfico de seres humanos, né, mulheres que iam para outros países, principalmente da Europa, né, com a promessa de ganhos fáceis e de alta rentabilidade na sua vida, e quando chegavam lá eram obrigadas a se prostituírem por uma vida praticamente escrava, não recebiam dinheiro algum, com nenhuma possibilidade de retornar ao seu país de origem. Isso é tráfico de seres humanos. Isso, infelizmente, também é uma prática comum em alguns países do mundo, de uma forma especial, repito, é o tráfico de mulheres que acreditam que estão indo para uma oportunidade para trabalharem como modelo ou algum outro tipo de oportunidade de trabalho e acabam chegando lá e se prostituindo. Uma tristeza, né? O tráfico de armas, que eu acabei de citar para vocês, que também é um grande problema. No caso do Brasil, o cidadão civil ainda tem bastante dificuldade para adquirir a arma, mas infelizmente os bandidos, né, os criminosos, eles têm facilidade, eles conseguem. O Brasil tem fronteiras, um dos problemas, né, que a gente tem, né, a gente tem uma área de fronteira de mais de 12 mil quilômetros, né, então as armas acabam entrando via terrestre, até mesmo pelos portos. É muito difícil a fiscalização. São armas pesadíssimas, armas de guerra, inclusive, que estão na mão dos traficantes, fuzis, armas de letalidade muito alta, metralhadoras, né? E até mesmo aqueles lança-mísseis, granadas, armas realmente utilizadas em combate, que são utilizadas pelos traficantes, aí, pelos criminosos nas grandes metrópoles do Brasil. E o Brasil sofre bastante com essa realidade. Logo em seguida, então, vocês terão o exercício da aula 3 para a gente já chegar quase que ao fim dessa apostila, tá ok? Grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima, então fica para a nossa aula de hoje, após o vídeo, que vocês solucionem as questões, da aula 3 da apostila, ok? Grande abraço, fiquem com Deus.